Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Nós estamos falando sobre salvação. Talvez alguém pense, mas Marcelo, salvação é só para quem ainda é novo ou quem precisa se converter. Pastor Timóteo esteve aqui, não foi, pastor Ivan? Ele falou algo interessante. Nós estamos sendo salvos todos os dias. Somos salvos das nossas limitações, dos nossos medos, dos nossos anseios, das ansiedades. Todo dia somos salvos até de nós mesmos. Salvação para você e eu irmos morar com Jesus, que começa agora, não é só quando a gente vê o coração parando, né? Ela começa no ato que a pessoa crê em Jesus, levanta a sua mão, confessa a Ele. Salvação é um evento, acontece em um instante. É como um dia você nasceu. Ninguém está nascendo a vida inteira. Você nasceu um dia, na sua certidão de nascimento tem o dia, o ano, o mês e a hora que você nasceu. Isso é salvação. Porém, a salvação, ela também, continua no sentido de todos os dias nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Mas ir para o céu é só crer em Jesus. E nós estamos falando sobre salvação em ação. Jesus Cristo. E se você que faltou, você vê como é que Jesus te ama tanto, que Ele vai te dar uma palhinha. No primeiro domingo, a nossa pastora falou aqui que Jesus é Salvador, o caminho, a verdade e a vida, é cura, é o pão da vida e é luz do mundo. Não foi isso? Quem estava aqui ouviu. Foi isso, Bruno? Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é cura, Ele é o pão da vida e Ele é a luz do mundo. Ou seja, Jesus é tudo que um ser humano precisa, para hoje e para sempre. No segundo domingo foi o nosso pastor, que ele falou sobre o primeiro milagre de Jesus apresentado no Evangelho de João. Se você não sabe, aqui é uma igreja e uma excelente igreja, você está em uma excelente igreja, que aqui nós estudamos a Bíblia. Então nós somos orientados a, em toda a pregação, trazer um caderninho. Você vê que aqui na frente, a maioria está com um caderninho anotando. Porque a gente não pode só tomar café da manhã e não comer mais. Quem almoçou hoje? Quem vai jantar quando chegar em casa? No segundo domingo, o nosso pastor falou sobre a transformação da água para o vinho, que Jesus fez um milagre, onde a nossa vida é transformada, ela é uma representação transformada na estrutura. Morre uma velha criatura e nasce uma nova criatura, como foi hoje pela manhã, foi tão lindo. A gente vê um novo nascimento na vida de um ser humano. É o maior milagre que qualquer ser humano pode experimentar. No terceiro domingo, foi o nosso amigo que ficou aqui, que falou de mim, mas ele é uma bênção. O Felipe, ele ministrou sobre o perdão completo em Cristo Jesus. Tem alguns que às vezes ficam até preocupados quando escutam, mas como assim eu sou perdoado, passado, presente e futuro? Então a gente precisa perguntar, quando que você aceitou Jesus, você que já nasceu de novo? Eu criei em Jesus em 1996. Tinha 13 anos de idade. É só para te confundir, não é isso não. Em 1996, irmãos, quanto tempo depois que eu aceitei Jesus, de Jesus ter morrido? Jesus morreu há 2000 anos atrás, eu já aceitei Jesus 2000 anos depois. Então ele já me perdoou no futuro. Sim ou não? A obra é completa. E ele falou justamente sobre
nós estamos livres do peso da culpa. Tínhamos uma dívida, não era com o diabo. O problema do mundo, do ser humano, não é o diabo, é Deus. Por quê? Todo ser humano nasce com uma dívida com Deus. Precisa de um Salvador. No quarto domingo, foi uma beleza a pregação, foi a nossa ministra de louvor, foi a Mônica Beleza. Ela ministrou sobre Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Na verdade, ela compartilhou conosco que existe uma interpretação indevida. Quando alguns falam que Jesus é amor, olha, mas toma cuidado, ele também é fogo consumidor, e isso traz na mente de alguns um medo, um receio, principalmente quando esta pessoa não tem compreensão da nova aliança, de como hoje nós devemos nos relacionar com Deus, que é somente através de Jesus Cristo, não tem mérito nenhum em nós. E o que me chamou a atenção, Mônica, que depois eu em casa refletindo, pastor Ivan, eu fui ler no final que você colocou sobre Hebreus 12, a comparação do Monte Sião com o Monte Sinai, e um texto que eu li e fiz questão até de trazer para refrescar a nossa memória, que é Hebreus 12, 28 e 29, e aí fica claro, quando eu li lá, eu falei, meu Deus, tem coisas que você já leu na Bíblia várias vezes, mas chega um dia que parece que os seus olhos espirituais, e de fato é isso que acontece, se abrem e você enxerga uma verdade que passa a fazer diferença na sua vida. E veja o que diz o texto, Hebreus 12, 28 e 29, ó. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós recebemos, retenhamos a graça, favor imerecido, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Por quê? Esse porquê é a conclusão do verso anterior, irmãos. Então ele explica agora, porque Deus é fogo consumidor. Como assim? Ele então, quando você e eu retemos a graça, o favor imerecido desse reino que não pode ser abalado, aprendemos através da graça, do favor imerecido, que é uma pessoa, é Jesus Cristo, aprendemos com Ele a servir a Deus de forma agradável, reverente, piedosa, porque Ele, como fogo consumidor, vai queimando dentro de nós as impurezas, os pensamentos errados, vai nos limpando e vai nos transformando. E hoje pela manhã, a minha namorada, né? Quem não conhece, depois só as irmãs podem conhecer ela, os irmãos não precisam não, os irmãos deixam que... Ela trouxe uma palavra, e eu amo quando a minha esposa ministra, ela ministra com uma autoridade, pastor, eu até obedeço, que ela fala, não, sim senhora, hoje você vai pregar, eu faço tudo em casa, lavo a louça, vou comprar pão, vou na rua, não sou bobo, né, Felipe? Então, ela trouxe hoje, compartilhou conosco uma palavra cujo tema era que amor é esse? E ela compartilhou sobre as evidências do amor de Deus sobre a nossa vida. Falou sobre a evidência está estampada na criação do mundo. Você já percebeu como você foi formado, como eu fui formado? Você sabe que você não está aqui por acaso na terra? Hoje, agora à tarde, né, no nosso momento de pré-culto, a pastora falou uma verdade muito importante. Nós nascemos nesse momento, nessa época, nessa geração, com um propósito específico de Deus sobre a sua, a nossa vida. Talvez alguém pense, mas Marcelo, você não sabe como eu nasci. Minha mãe esqueceu de tomar o remédio. Meu pai estava embriagado. Irmão, só quem dá a vida é Deus. O método pode não ter sido o melhor, mas a vida quem dá é Ele. Você nasceu com um propósito de Deus sobre a sua vida. Isso é importante, nós termos isso em mente. E eu fui pesquisar hoje sobre
paladar. Já parou para pensar? Que Deus, Rodolfo, Ele podia ter dado só um paladar para a gente, mano. Porque você come para se alimentar, David. Para fortalecer, para ficar de pé. Sabe quantos paladares diferentes existem? Quantos gostos? Eu nem sabia. 5. Que é isso, Marcelo? Eu só conheço doce salgado. Eu conversei com a minha nora hoje, é verdade. Mas não tem só doce salgado. Tem o amargo, tem o azedo e tem um quinto que eu... Alguém sabe o quinto? Umami. Só você, cara. Você é indígena? Não é possível. Que esse nome parece que... Alguém já ouviu falar nesse quinto paladar, umami? Aí, ó. Ela já. Também. Pronto. O João também. Só quem é extraterrestre que conhece essas coisas. Tu tá rindo? Você também é extraterrestre. Tu não é da terra. Tu é do céu. Aleluia! Você entende isso? Umami é o gosto da carne. Queijo envelhecido. Irmãos, que Deus maravilhoso é esse, Joildo? Que te dá 5 paladares. Sabe como isso é formado dentro da sua boca? Então depois você pesquisa. Agora eu não vou falar mais não. Ela falou sobre Deus é bom, que Deus deu o melhor, Jesus Cristo. Mas eu estava conversando com o Pai. E eu falei, Senhor, o que vai sobrar para eu falar? Todo mundo falou tudo. E Ele me levou em Mateus 16. Veja o que diz o texto, Mateus 16, 13. E chegando Deus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque nós podemos aprender dessa plataforma tudo sobre Jesus. Mas o que vai fazer diferença, Fernando, na minha vida é o que eu penso de Jesus. Eita! É o que eu enxergo em Jesus. É o que eu vejo em Jesus. Porque muitos mestres, doutor, podem vir aqui compartilhar conosco ungidos, mas o que faz a diferença é o que eu penso dele. E ele perguntou, vejam, irmãos, no momento em que Jesus, alguns religiosos, fariseus, saduceus, que era uma linha teológica do judaísmo, eles perguntaram a Jesus, Valéria, pediram, mostra-nos um sinal para a gente ver que você realmente veio de Deus. E Jesus falou, não vou dar nenhum sinal não para vocês, essa geração perversa. E já foi dado o sinal de Jonas, que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, né? E depois foi lançado à terra. Isso era uma representação de Cristo. Sempre que você um dia, ou todos os dias, for ler a Bíblia, lembre-se disso. Você pode ler o Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmo, Provérbio, aonde quer que seja. Pode ver até a capa, os mapas. Mas sempre que for ler, peça ao Espírito Santo, me mostra Jesus. E ele então, em seguida, ele fala para os seus discípulos, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que era doutrina distorcida. Por isso eu repito, você está em uma excelente igreja. É melhor do que as outras? Não, mas você está em uma excelente igreja. E ele então, em seguida, ele vira para os discípulos e pergunta para eles, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem a ele, uns dizem que tu és João Batista, tinha sido decapitado, outros dizem que tu é Elias, que tu és Jeremias, um dos profetas. E aí Jesus então, ele é enfático, ele vira para eles e diz, Mateus 16, 15, ele diz então, Bruno, ele diz, então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E hoje é uma pergunta que o Senhor nos faz. E por mais que você já tenha nascido de novo, entenda, todo dia a gente pode e deve conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. E eu creio, Felipe, que a gente vai chegar no céu, vamos olhar para Jesus e vamos passar uma eternidade conhecendo Jesus. E hoje fica essa pergunta para mim e para você, quem é Jesus? E Pedro então, ele se levanta e ele responde,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é uma palavra grega que significa, é a mesma coisa que Messias no hebraico, que significa ou ungido, ou enviado, prometido. Por isso o nome dele é Jesus Cristo, porque Jesus, Fernando, significa o Salvador, Salvador. Então ele é o Salvador ungido. E Pedro teve a revelação. Veja o verso 17, o que diz a Bíblia. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então ouça, aqui tem um ponto muito importante. Dobre a sua atenção. Não foi carne e sangue que revelou a ele, filho. Foi o Pai que está no céu. Quando nós conhecemos um pouco mais de Jesus, é o Espírito que nos revela, é o Pai que nos revela. E revelação, compreenda isso, revelação não é simplesmente conhecimento na mente. Revelação é trazer o conhecimento que está na mente para o nosso espírito. Que inclusive isso é fé. Quem está me entendendo? Porque tem muitos, talvez você, isso já tenha acontecido com você, comigo já aconteceu, ou você conhece alguém que porventura não foi curado em algum momento da vida, não teve uma solução e ainda disse, Léo, mas eu cria na mente. Mas talvez não tenha tido a revelação, porque a revelação, mano, é aquilo que você não consegue explicar, mas você sabe, olha, você ouviu a palavra, você diz, é meu, é minha, eu fui curado, eu recebi, eu tenho. Não tem explicação natural, mas dentro de você algo grita, que é o Espírito, falando é verdade. E aí então isso se torna uma experiência pessoal. Quem está me acompanhando? Revelação é receber no seu espírito o conhecimento que está na mente. Por isso Jesus certa vez falou, olha, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Espírito e vida. Essa palavra que nós lemos, que meditamos, que compartilhamos, é sobrenatural. E a revelação, como é que ela vem para nós? Quando há um desejo. Por que Jesus não operou quase milagre nenhum em Nazaré? Por causa da incredulidade. A incredulidade é uma falta de desejo, de querer conhecer. Porque eu fico impressionado, muitos dizem, não, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus. Mas pensa, só a gente pensar um pouquinho. O que vai custar? Vamos apostar que é verdade, para ter a experiência do novo nascimento. Porque se chegar lá do outro lado, depois da morte, e ver que era verdade de fato, não tem como voltar. Não dá para voltar. Hebreus 9, 27. E ao homem estar ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E quando temos essa revelação, esse conhecimento se torna verdade e nos permite experimentar. Na nossa vida, a revelação do amor de Deus que se apresentou em Jesus, ela gera resultados para hoje e eternamente. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas, cristãos, talvez um de nós já tenhamos passado por isso, em que você vê, ele nasceu de novo, está salvo, mas algumas áreas da vida não mudam. Precisa ter a revelação, principalmente do que Cristo fez na cruz, porque a cruz é uma obra completa, ela tem a resposta para tudo, a solução para tudo, na nossa vida hoje e para a eternidade. Eu só preciso ter essa revelação. E como é que ela chega? Debruçando-se na Bíblia, lendo, estudando, participando, ouvindo, até ela gerar fé. E veja, essa experiência aqui interessante de Jesus. Jesus, ele foi tentado no deserto após ser batizado. Isso está em Mateus capítulo 4. Acredito que muitos de nós conhecemos esta passagem.
Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e foi tentado pelo diabo. Veja, não foi o Espírito que tentou, foi o diabo que tentou ele. Depois de 40 dias, Jesus, diz a Bíblia, teve fome. Ele estava jejuando, ele teve fome. O diabo se apresenta para ele, Vitor, e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em... Ele tinha poder para fazer isso, sim ou não? Tinha. Mas a gente deve seguir a palavra de quem? Mas veja a astúcia do inimigo, e é o que ele faz com muitos de nós quando estamos desatentos, quando não estamos nos permitindo ser banhados pela palavra. O que ele fez? Olha aqui, eu grifei em amarelo. O diabo chama ele de quê? O filho de... Mas veja o versículo anterior, ou 2 versículos anteriores, em Mateus 3,17, que é o próximo slide. Ele acabou de ser batizado. Quando ele sai do Rio Jordão, o Espírito Santo em forma de pomba vem e pousa sobre ele. E uma voz do alto diz para ele, Dilcim: este é o meu filho, o meu filho. Vê se tem alguém do teu lado. Diga para ele: tu não é só filho, é amado, é amada. É filho, mas é amado, mas é amada. É filho, mas é amado. Porque tem filho aí que não é amado por pais terrenos, por mães. Diferente do teu pai e do meu pai. Percebe a astúcia do inimigo? Olha o que ele fala: se tu é o filho. Mas Deus não diz só isso. Diz: se tu é o filho amado. E ele complementa: em quem eu muito me agrado. Por isso, quando você andar na rua, pode fazer cara de filhinho de papai mesmo, irmão. Não tenha receio disso, não. Eu sou filhinho do papai, do meu pai, ele me ama e acabou. Qual é a revelação nessa história? Qual é a revelação? Veja a revelação: nada que eu faça ou deixe de fazer fará com que Deus me ame mais ou menos. Eu já sou completamente amado. Isso gera segurança para você caminhar na vida. Porque a estrada da vida tem buraco, tem quebra-mola, às vezes até barricada, irmão. Chama o bope. Tem tudo isso, irmãos. Mas prossiga. Quando você sabe que é amado, você avança. Quando você sabe que é plenamente perdoado, você se levanta. Quando você sabe que o teu pai não abre mão de você, você olha para o alto e diz: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará por mim. Aleluia! A Ele a glória, a honra. Veja João capítulo 4. Tem a história de uma mulher, que é importante, irmãos, a gente enxergar esse Jesus. Uma mulher que não tinha boa fama. Eu acredito que a maioria aqui das irmãs casadas não ia gostar de ter ela como vizinha. Ela já tinha tido 5 maridos, estava com 6, o 5 não era dela. A gente não sabe o que era, mas não era dela. Jesus vai ao encontro dela. Jesus vai ao encontro dela. Você consegue imaginar? Eu talvez, irmão, se eu sou sincero, talvez não teria coragem de parar e conversar com uma moça dessa, conhecendo a situação, a vida dela. Porque se eu estou parado conversando, minha esposa também sabe, eu sei que ia ter panela voadora lá em casa, ia ter rabo de arraia, o couro ia comer, irmão. Você está rindo? É tudo igual. Só muda o endereço. Mas presta atenção, será que nós teríamos coragem de ir atrás dessa mulher, irmãos? Se ela vier na igreja, pastor Ivan, tudo bem, deixa ela aí, a gente faz o apelo, se ela aceitar Jesus, glória a Deus, ela vai ser transformada. Mas ir lá atrás dela, ir na casa dela, ir lá onde só ela foi meio-dia pegar água, o horário que ninguém ia, porque ela não queria escutar impropérios, gracinhas. E Jesus está parado esperando ela. Você consegue imaginar o Criador do céu e da terra pedir água para uma mulher, humanamente falando, da pior espécie?
E ele começa um diálogo com ela, ele fala para ela quem ele... Num dado momento, ele se apresenta, David. Ele diz, ó, eu sou o Messias. Então a mulher larga tudo e ela sai correndo. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Jesus acabou de ser alimentado. Ele diz isso, depois você leia esse texto em casa. O que alimenta Jesus? Encontrar um pecador para quem ele possa se revelar. O cristianismo é a única, só para que você entenda, eu vou falar religião, tá? Mas não é uma religião no conceito do mundo, mas o cristianismo é a única religião, Felipe, que só entra quem não merece no céu. Quem não merece entrar? Levanta a mão. Pronto, você está habilitado. Você crê em Jesus? Aleluia! Está habilitado. É o único, porque nos demais, irmãos, tem que fazer tudo para agradar, para poder talvez entrar. E aí a mulher sai correndo e começa a maior evangelista. A mulher se tornou a maior evangelista, evangelizou uma cidade. Os homens vieram correndo para ver quem era Jesus. Qual é a revelação nessa história? Veja a revelação. Quando nós conseguimos enxergar o quanto somos valorizados por Jesus, não dependemos do que os outros dizem a nosso respeito. Saber o que Jesus pensa a meu respeito influenciará minhas emoções e atitudes. Eu não estou falando que eu não me importo com o que minha esposa pensa, meus filhos pensam, a igreja pensa, os pastores pensam a meu respeito, eu não estou falando disso. Mas é importante você saber quem você é para Cristo Jesus. O quanto você é amado. Jesus te vê de forma perfeita. Por quê? Porque Ele está em você. Então Deus te vê através de Jesus Cristo. Quem está me entendendo? E é assim que a gente precisa se ver, porque isso é que facilita a nossa mudança. Eu não estou falando que a gente não tem áreas que precisem mudar, que não tem ainda defeitos na nossa vida, tem, mas a mudança acontece quando a gente olha para quem somos em Cristo e acreditamos. Isso fará a mudança que precisamos. A penúltima está lá em João 21:7. Você conhece essa história também. Jesus morreu, ressuscitou. E quando então ele ressuscita, ele aparece, depois de alguns dias, na beira da praia, na beira lá do lago, da praia, do mar da Galileia. E aí os discípulos foram pescar novamente. Pedro desanimado, Jesus morreu, falaram que ressuscitou, ele correu ao túmulo, não viu, Jesus já apareceu, mas agora tem alguns dias que Jesus não aparece. Então Pedro convida os demais, ou ele fala para os demais, vou voltar para a pescaria. Tem alguns momentos na vida que o desânimo bate por alguma circunstância, algum problema que você não enxerga a solução, e às vezes pensa até em regredir. E Jesus então aparece lá na beira, e eles estão voltando, amanhecendo o dia, eles estão voltando do barco, pegaram nada, peixe nenhum. E Jesus olha para eles de longe, Sandro, e diz, vocês têm algo aí para a gente comer? Ele disse, não tem nada, deu peixe não. Jesus fala, joga a rede do lado direito. Eles jogaram a rede. Irmãos, não conseguiam puxar a rede, tanto peixe. De repente, diz a Bíblia, verso 7, parte A. Diante disso, o discípulo a quem Jesus disse a Pedro, é Ele, é o Senhor. Presta atenção, quem escreveu o livro de João? Pronto, deu a cola aqui, pastor, você não vale. Quem escreveu o livro de João, irmãos? João. Quem disse que ele é o discípulo amado? Ele mesmo. Quem é o discípulo amado aqui essa noite? Você entendeu a revelação? Ele enxergou o quanto ele era amado por Jesus Cristo. Às vezes,
A minha esposa, filhos, parentes, alguém pode falar que eu não sou tudo isso, eu não sou esse que a Bíblia fala. Mas é no momento de desentendimento, depois isso passa. Porque nós somos, é verdade. Nós somos isso que a Bíblia diz que somos. Qual é a revelação? Saber que sou plenamente amado por Deus Pai me faz enxergar Jesus trabalhando por mim, mesmo quando as coisas parecem não estar bem. Porque parecia que não tinha mais solução. Jesus, há um tempo que não aparecia, depois de ressurreto, não pegaram peixe nenhum, mas quando você sabe que é amado, você vê a família com dificuldade, as finanças com dificuldade, filhos às vezes encarando problema, mas você sabe, enxerga que por ser amado, Jesus está trabalhando em seu favor. Jesus está operando em seu favor. E a última revelação que eu quero compartilhar está em João 21, 19 e 20. O texto diz: é logo após aquele momento que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes antes dele morrer. Quando Jesus, então, depois de ressurreto, acontece esse milagre da multiplicação da pesca maravilhosa, a segunda pesca, essa não é a primeira. E em seguida Jesus chama Pedro para conversar. E vai caminhando com ele, Gustavo, e conversando. Tu me ama, Pedro? Ele diz, tu sabe, Senhor. Ali tem um ensino fantástico, porque Jesus pergunta no amor incondicional, que é o ágape. Pedro responde no filéu, que é o amor de amizade, de consideração. E por fim Jesus desce ao entendimento de Pedro. Ele diz, tu me filéu? E então Pedro diz, eu te filéu, eu te amo assim. E Jesus diz para ele, é o suficiente, porque o mais importante do que você tem por ele é o que você sabe do que ele tem por você. Porque o que ele tem por você é que vai mudar o que eu tenho por ele. Você está entendendo isso? Compreender, ter a revelação do que ele sente por você, vai transformar o teu sentimento por ele e por quem está do teu lado. E então, Jesus diz para Pedro, olha, quando tu era mais moço, você se vestia, ia para onde você queria, mas quando você ficar velho não vai ser assim não. Vão ter que vestir você, vão te levar para onde você não quer. Jesus estava falando com a morte que ele ia morrer e que isso iria inclusive glorificar a Deus. Diz o texto aí, e disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. O que Jesus falou para ele em seguida? Segue-me. O que Jesus falou para ele em seguida? Preste atenção. O texto seguinte diz, o verso 20, a parte A. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus, João, estava indo atrás deles dois. Os dois conversando e João indo atrás deles. Eles iam para lá, João ia atrás dele. Mas João não estava atrás de Pedro, estava atrás de Jesus. Para onde Jesus ia com Pedro, João ia atrás. Qual é a revelação? Quando enxergo o amor incondicional de Jesus por mim, nada, nem ninguém me impede de seguir a Ele e avançar. Quando você enxerga o amor de Jesus por você, nada, nem ninguém impede você de seguir. Você está entendendo? Ei, calabarrácia, a importância de enxergar esse amor. Nada e ninguém. A igreja não me agrada, o pastor não me agrada, o louvor, não sei o que. Nada e ninguém nos impede de seguir a Jesus Cristo quando enxergamos o quanto somos amados por Ele. Jesus não precisou, Filipe, falar para João, João, me segue. Por quê? Porque ele já ia. Ele te ama. Não é pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer. E Ele te ama tanto que Ele morreu por você e por mim. Eu preciso contar esse rápido testemunho para a gente orar. Aos 13 anos, quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, minha mãe tinha problemas mentais. Eu me tornei o pai da minha mãe com 14 anos de idade. Acompanhava ela em hospital psiquiátrico. Com 14 anos de idade, meu pai saiu de casa.
E eu o amo, sempre o amarei, e ele me deu assistência, mas ele saiu de casa, e essa imagem, pastor André, ficou na minha mente. Eu morava com a minha avó, era um corredor, ele saindo com uma bolsa, só os jovens há mais tempo vão entender, bolsa da Casa Sendas, com aquela tira de pneu, papel pardo, levando a roupa dele ali, eu olhando ele indo embora, saindo pelo corredor, eu comecei a chorar e eu falava para mim, Felipe, quem vai me levar ao médico? Quem vai me ajudar? O meu pai estava indo embora. Um dia, Fernando, ele se converte, ele entrega a vida a Jesus e ele ora por mim. Aí eu me converto. O final da vida dele, ele estava internado, câncer no pâncreas, e a minha despedida dele foi eu de mão dadas com ele, louvando a Jesus. Só quando eu entendi o amor de Jesus por mim, eu consegui fazer isso. A minha oração nessa noite é que você entenda o quanto você é amado por Jesus. Talvez você não tenha tido uma experiência de um pai presente, de um pai que esteve com você em toda a sua criação. Talvez tenha sido muito distante disso, mas tem um pai que nunca tirou os olhos de você. Tem um pai que te ama incondicionalmente, e ele te ama tanto que ele entregou o único filho dele para morrer por você e por mim. Eu quero te convidar nessa noite a tomar a decisão que em 1996 eu tomei. Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu levantei a mão e eu confessei Ele como meu único Senhor e Salvador. Ele não abre mão de você. Ele morreu por você, Ele ama você, Ele quer você, e Ele quer tanto que Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. Eu não estou te convidando para ser membro de uma igreja, o convite é para entregar a vida ao dono da vida, ao Criador do céu e da terra. Ele te ama, Ele quer você. Olá! Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.